Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que estão e estarão conosco nessa manhã. Estamos para mais uma escola bíblica dominical. Hoje a temática, mais uma vez, é reconstruir. Estamos estudando os livros de Esdras e Neemias. E hoje, na terceira lição, nós vamos estar falando sobre manter o foco. Mantendo o foco. Você que está conosco nessa ocasião, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. E hoje nós vamos estar falando sobre recomeçar, terceira lição da nossa revista. Estamos utilizando a revista Palavra e Vida, que eu já disponibilizei aí no grupo de WhatsApp. Infelizmente ainda não consegui a revista física, né? Mas se você deseja ter a revista virtual em PDF, é só entrar em contato comigo aqui pelo direct, né? Pode ser pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, pelo Facebook da própria igreja, que eu envio, tá ok? Esdras capítulo 4, e hoje nós vamos estar falando sobre manter o foco. Quando nós estamos focados em recomeçar, e começam então as oposições. Os opositores se levantam, surgem as adversidades, surgem os problemas. Como manter o foco em Deus quando surgem os opositores para nos tentar tirar do foco? Essa é a ideia. Lembrando que na primeira lição nós falamos sobre a decisão de recomeçar, de decidirmos recomeçarmos como Esdras, Neemias, Zorobabel e tantos outros líderes na época da reconstrução do templo e de Jerusalém tiveram que se posicionar nessa decisão. Na segunda lição, nós estivemos falando sobre lançando as bases. Tudo começa do começo. Então, para que nós possamos reconstruir, nós precisamos então lançar um firmamento ou uma fundação sólida, para que estejamos firmados para a glória do Senhor. E hoje nós estaremos então, depois de já termos lançado a fundação, ou fundamento, hoje nós vamos falar então de mantermos o foco naquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Foco é centralidade. Foco é quando nós centramos as nossas forças, o nosso pensamento em um objetivo. Qual o seu objetivo? Para que possamos manter o foco, necessário é nós termos metas traçadas, objetivos traçados, e nesses objetivos não nos determos em outras situações que podem nos distrair e nos tirar do foco. Então, manter o foco seria estarmos ali centralizados em uma situação e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas procurarmos cumprir aquilo que o Senhor determinou nos nossos corações que precisa ser reconstruído. Amém? Bom dia, queridos, a todos que estão chegando agora. Que Deus abençoe muitos irmãos nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Então vamos para o livro de Esdras, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel,
e com os chefes das famílias. Zorobabel aqui é quem estava liderando no momento a reconstrução. Era um dos líderes. E eles disseram assim: vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Ou seja, enquanto Ciro estava reinando, e até ser sucedido por Dario, o povo estava sendo agora oprimido pelos seus opositores. Queridos, nós precisamos entender que quando nós nos propomos a servir ao Senhor, nós já entramos em uma guerra. Isso não é facultativo, isso não é uma escolha. Quando nós nos aliançamos com o Senhor e quando nós decidimos no nosso coração servir ao Senhor, naturalmente nós entramos numa guerra. Naturalmente. É algo que está implícito. Agora nós temos um opositor. Se fôssemos trazer para os nossos dias e para as nossas vidas, nós teríamos várias oposições com relação à igreja ou contra a igreja. Em primeiro lugar, o inimigo de Deus, o diabo. Em segundo lugar, as mentes desviadas, as mentes que não glorificam a Deus, que se opõem contra tudo o que é de Cristo e tudo o que é relacionado a Deus. E em terceiro lugar, as próprias circunstâncias, pessoas, situações que por vezes tentam nos desanimar, que nós chamamos de tribulações. Todas essas questões são opositoras para que nós possamos perder o foco. Mas quando nós estamos focados em Deus, nós estamos realizando em Deus, nós vamos conseguir ter sucesso na nossa empreitada. Então eu queria trazer esse texto, que esse texto ele é muito contundente para a nossa terceira lição, porque nós vamos ter um cenário aqui de alguns homens que se propuseram a ajudar. Alguns homens que se propuseram a ajudar, lembrando que o texto, Esdras capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. A palavra vai dizer que os opositores de Judá e de Benjamim, que eram as duas tribos ali do sul, que foram cativas na Babilônia e depois agora pela Pérsia, esses homens que eram opositores descobriram que Judá e Benjamim agora estavam reconstruindo o templo e iriam reconstruir Jerusalém. Então eles naturalmente, quando ficaram sabendo o que iria ocorrer,
eles se propuseram a ajudar. Só que Zorobabel, tendo discernimento de que aquela ajuda poderia ser uma ajuda que traria para eles prejuízos, e por isso nós precisamos estar ligados e ter discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Zorobabel, então, e os líderes das famílias se opuseram a eles. Eles disseram: não, vocês não têm parte nessa construção. Vocês estão querendo nos ajudar, mas nós fomos delegados, incumbidos de levantarmos o templo pelo rei Ciro. E vocês não têm parte nesta obra. A partir deste momento, estes homens que não conseguiram ter êxito em tentar frustrar os planos da reconstrução do templo e de Jerusalém, eles começam então a jogar sujo. Eles começam então a subornar as pessoas para que as pessoas pudessem dificultar a reconstrução do templo. Então eles fizeram de tudo o possível para que o templo não fosse reconstruído e para que os líderes, e naquele momento Zorobabel e os líderes da família que estavam ali liderando a reconstrução, pudessem perder o foco. Então, queridos, em 4 pontos nessa manhã, nós entenderemos sobre essa ideia de como mantermos o foco em Deus. Ser, mas não pertencer. É o primeiro ponto dessa lição. Ser, mas não pertencer, desculpe. Ser, mas não pertencer. Perceber o fato de que tanto Ciro quanto Dario I, que seriam os reis, né, na época, os reis persas, estavam determinados a cooperar com a reconstrução do Templo de Jerusalém, pode parecer estranho para muitos. Para estes reis, ou seja, aqueles que eram soberanos na época, o que era fundamental era manter a paz no meio do povo e garantir o recolhimento dos impostos. Mas sabemos que isso não era meramente uma questão política. Acima de tudo, havia um Deus que tem propósitos e que usa a sua criatura do jeito que quer, na hora que precisa e como bem entende. Aprendemos uma preciosa lição aqui. Somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos aqui temporariamente, porém adquiridos por um alto preço, um preço de sangue, um preço derramado na cruz, que nos justificou e que hoje podemos dizer que pertencemos ao reino de Deus por meio de Jesus Cristo, aqueles que se aliançam, aqueles que entregam suas vidas de fato e de verdade a Jesus, o Senhor. Queridos, nós nessa narrativa vamos perceber nos versos 4 e 5, quando Zorobabel e os líderes vão dizer que eles estavam cumprindo uma missão determinada pelo rei Ciro e que os seus opositores, ou seja, aqueles que estavam querendo ajudar na obra, não foram chamados para ser participantes dessa obra. Mais uma vez nós vamos perceber que Deus usa até mesmo aqueles que não têm comprometimento com Ele, compromisso com Ele, uma aliança com Ele, para estar cumprindo os seus planos dentro da sua soberania. Deus usa tanto o rei Ciro quanto o rei Dario I para que a construção, a reconstrução do templo em Jerusalém fosse de fato reconstruída. Nós vamos perceber que houve todos os recursos, como nós aprendemos na lição anterior, entregue por esses reis, para que o plano de Deus fosse consolidado. Eles estavam sendo instrumentos de Deus, mesmo sem pertencer a Deus. Agora, isso não deve ser o nosso caso. Às vezes, nós nos prendemos muito
nos nossos dons e talentos e na capacidade que Deus nos deu e fazemos muitas coisas e às vezes não sendo. Eu costumo dizer na igreja que importante é ser. O fazer é consequência. Ser é mais importante do que fazer. O rei Ciro, ele se submeteu a levar o povo, ou permitir o povo que voltasse para Jerusalém para a reconstrução, porque Deus tinha um propósito nisso. Então, dentro da soberania de Deus, Deus usou homens ímpios, pagãos, para que o povo de Deus fosse abençoado. E Deus faz isso até hoje. Por vezes nós somos abençoados por pessoas que não têm compromisso ou comprometimento nenhum com Deus. Mas isso não serve de exemplo para nós, porque o importante é ser. Fazer é consequência. Então, queridos, nós queremos destacar esse fato para lembrar que o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando não priorizar, né, as questões humanas, as questões terrenas. Isso será alcançado à medida que tiver consciência da missão, estiver afinado com o propósito de Deus para a sua vida e consagrar-se ao Senhor para uma vida útil. Sermos úteis nas mãos do Senhor. Perceba que, embora Ciro estivesse sendo usado por Deus, ele não tinha certamente noção do que eram os planos de Deus para aquele momento, para aquela nação. Na verdade, havia no coração de Ciro uma política de interesse. Os reis persas, eles, diferentemente dos reis da Babilônia, a política deles era deixar o povo voltar para a sua terra, deixar com que o povo prosperasse na sua terra, e este povo, prosperando na sua terra, pudessem pagar mais impostos. Então havia um interesse. Só que mesmo sem saber, o rei Ciro estava sendo usado para abençoar o povo de Israel na reconstrução do templo e na reconstrução dos muros de Jerusalém. Queridos, eu entendo que, como eu já disse, ser é mais importante do que fazer. E nós precisamos, para sermos úteis nas mãos do Senhor, termos ciência da missão. Ciro não tinha ciência da missão. Zorobabel tinha consciência, ciência da missão. Esdras tinha consciência daquilo que Deus estava fazendo. Neemias tinha consciência daquilo que Deus estava fazendo na reconstrução de Jerusalém e do templo. Então, queridos, para sermos efetivos, em primeiro lugar, mantendo o foco em Deus, nós precisamos entender a missão para sermos úteis nas mãos do Senhor. Na primeira lição, nós tomamos a decisão de reconstruir. Reconstruir sobre várias esferas, várias circunstâncias que permeiam as nossas vidas, né? A família, o casamento, a relação com a igreja, com o corpo de Cristo, uma reconstrução espiritual, uma melhora na nossa condição devocional, de leitura diária, de vivermos segundo a vontade de Deus. Na segunda lição, nós então lançamos o alicerce. E agora nós temos consciência da missão e agora nós estamos fundamentando a ideia de alicerçarmos, de construirmos uma base para que possamos consolidar agora a construção dessa missão, deste recomeço. E agora nós precisamos manter o foco. Mas para manter o foco, nós precisamos estar na missão, pensar sobre o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas e não perdermos o foco da missão. Em segundo lugar, Deus tem uma missão para seus servos.
se precisamos estar centrados em Deus, estarmos buscando em Deus, se precisamos estar firmados em Deus para o cumprimento da missão, nós precisamos entender que Deus tem uma missão para cada um de nós. Quando a gente olha para o propósito de reconstrução do templo em Jerusalém, a busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder do Deus de Israel e a restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias, a partir da reconstrução de seus muros, percebemos como cada indivíduo tem um propósito divino para si. Por exemplo, Zorobabel foi aquele que começou, foi aquele que deu início à reconstrução. Depois nós vamos perceber então, Neemias tendo participação importante na reconstrução dos muros de Jerusalém, para que a cidade pudesse ficar novamente fortificada. Esdras, na reconstrução também da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas, porque um povo que viveu 70 anos na Babilônia agora precisaria ser reeducado novamente com relação à palavra do Senhor. Então, queridos, nós vamos perceber Neemias na influência, e também na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Nós vamos perceber Zorobabel como um líder cívico, um líder que esteve ali lutando em prol da reconstrução. Nós vamos perceber Josué como sacerdote, como líder espiritual também na reconstrução do templo. Posterior a isso, nós vamos ver Ageu e Zacarias como profetas que falam agora da palavra de Deus ao povo, agora já com tudo consolidado. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso é que, como servos do Altíssimo, nós devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras e obstáculos que dificultem o propósito, a caminhada, a missão, mas devemos estar atentos. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não há coisa melhor do que estarmos centrados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos perceber isso na vida de Esdras, nós vamos perceber isso na vida de Neemias, nós vamos perceber no texto que nós lemos, no posicionamento de Zorobabel. Não, nós estamos cumprindo a missão. O rei Ciro determinou que nós reconstruíssemos o templo e vocês não podem nos ajudar, os opositores no caso, não podem fazer parte dessa obra, não foram convidados para isso. Não perderam o foco, se mantiveram no foco. Como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Cada um de nós fomos chamados para cumprirmos uma missão. Eu sempre digo que pastor é dom. Deus me deu o dom de ser pastor. Deus deu dons aos homens. Outros homens receberam o dom de ser pastor. Então a minha missão é cumprir segundo a vontade do Senhor, o ser pastor. Talvez você não tenha sido chamado para pastorear, mas você foi chamado para evangelizar, é um evangelista, é uma evangelista, um missionário, uma missionária. Talvez o seu dom é o dom de aconselhamento, a palavra de sabedoria. Talvez o dom que Deus desprendeu para a sua vida está levando a palavra do Senhor de formas específicas dentro de determinadas situações, como em lugares como escolas, presídios, hospitais. Agora, certo, queridos, é que todo crente tem um dom. Então nós fomos chamados para uma missão. Então nós precisamos identificar a missão. E nesse processo de reconstrução, e aquilo que você decidiu no seu coração reconstruir, nós não podemos perder o foco para que
quando Deus restaurar, nós possamos cumprir a missão e estar cumprindo a missão de Deus. Até mesmo no processo da reconstrução. Esses homens que aqui nós citamos, eles estavam no processo de reconstrução, cumprindo a missão. Então pense comigo que Deus tem uma missão para seus servos. No processo de reconstrução, seja próprio, ou seja, ajudando as pessoas, nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar focados. Terceiro, identificando os opositores do projeto de Deus para nós. Se Deus tem um projeto, e como eu já disse, são muitas as oposições, nós precisamos identificar os opositores. O texto que nós lemos nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora, pessoas que, porventura, querem estender uma mão para ajudar, mas que, na verdade, estão querendo nos tirar do foco e nos prejudicar. Nós precisamos ter discernimento espiritual, como Zorobabel e os líderes das famílias tiveram. Lembrando que nós estamos estudando hoje Esdras, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Mas se você ainda não fez a leitura, faça para que você entenda, sobretudo, este terceiro ponto. Então, queridos, prestem atenção. Aliados que surgem de última hora para querer nos ajudar na missão. Cuidado, precisamos ter discernimento se de fato é de Deus. No caso do texto, não era. No caso do texto, não era. Pessoas que no lugar de somar poderão desagregar e provocar perdas. Diz o texto que o avanço, que o crescer da obra de reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim, que eram as duas tribos que estavam cativas na Babilônia, que eram as tribos do sul, do reino de Judá. O que isso quer dizer? A reivindicação deles foi: deixe-nos edificar convosco, ou seja, deixe-nos reconstruir com vocês, pois como vós buscamos o vosso Deus. Olha só, queridos, olha o argumento, olha se não precisamos ter discernimento espiritual e buscarmos em Deus realmente entendemos a vontade dele para as nossas vidas. Olha o argumento desses homens. Buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria. Eram homens que estavam no cativeiro da Síria e que estavam dizendo que serviam também a Deus, mas queriam se opor à obra de Deus. Pense, nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem tudo que parece é. Nós precisamos, queridos, estar atentos para não perdermos o foco. Nós não podemos cair nas armadilhas que nos são propostas e perdemos o foco da missão. Se você tem um propósito firme no seu coração, cuidado com as ofertas, cuidado com as ajudas, cuidado, porque no meio das ofertas e das ajudas podem ter situações que, ao invés de nos ajudar, podem nos prejudicar, como era o caso da trama desses homens. Então, queridos, nós vamos perceber que é bem provável que os líderes da reconstrução do templo tiveram ali um momento, de instabilidade, de dúvida, de incerteza quanto a isso. E nós vamos perceber que
frequente, né, quando se enfrenta opositores. Há momentos de instabilidade, de incerteza. Será que é de Deus? Será que não é? Mas se estamos em Deus, Deus vai nos dar discernimento e direcionamento para entendermos a vontade dele. Quando foram instados, né? Ou seja, quando os líderes precisaram tomar uma decisão em aceitar ou não a oferta de ajuda dos seus opositores, eles tomaram a decisão correta, tomaram a decisão certa. Talvez tenha tido um momento de instabilidade, de incerteza. Será que é? Será que não é? Este ano eu propus no meu coração, mais uma vez, estar orando especificamente pelo meu ministério, pela minha vida familiar. Eu tenho percebido que talvez no ano passado, pelo fato de ter focado, sobretudo na pandemia, em muitas questões da igreja, talvez eu não tenha me atentado tanto à principal missão que Deus me deu, que é pastorear com excelência a minha família. Graças a Deus, a Ellen é uma mulher muito madura espiritualmente e de muita sabedoria, e foi um apoio extremamente necessário no ano de 2020 para a minha vida, para o meu ministério, mas eu percebo que como marido eu fiquei em falta. Nós não tivemos nenhum problema relacional, graças a Deus por isso, mas eu sinto que eu poderia ter dado mais atenção e manter um foco maior com relação às nossas vidas. Aí nesse ano eu tenho orado por isso, para que Deus nos dê a direção com relação ao ministério, família, aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, para que estejamos centrados na vontade do Senhor. Às vezes nós pensamos que estamos cumprindo uma grande obra pelo fato da situação ser relacionada a Deus, por exemplo, a igreja, e como pastor eu tenho as minhas obrigações, mas às vezes nós negligenciamos em outras situações. E digo para vocês que talvez até o meu esforço em querer dar o melhor para a igreja pode ter prejudicado até mesmo, né? Não sei se isso se configurou, mas até mesmo com relação ao meu relacionamento com Deus. E é assim que nós aprendemos, né? Desde o início. É Deus em primeiro, a família em segundo e em terceiro a igreja. É lógico que o ministério, ele ocupa também um espaço muito grande nas nossas vidas. Isso serve para o pastor, isso serve para todas as esferas de cargos e de ministérios que nós temos dentro da igreja. Agora, nós não podemos perder o foco da principal missão, em nos relacionarmos com Deus, em cuidarmos das nossas famílias e depois sermos também instrumentos de Deus para que a igreja seja edificada. Então, queridos, olha só, eles tomaram a decisão correta. Eles foram corretos com relação à decisão, né? Em primeiro, para não perder o foco é preciso ter consciência da missão, nós já entendemos isso, né? Segundo, para não perder o foco é preciso saber que encontramos opositores pela frente e que haverá oposição. A vida não é esse mar de rosas que nós percebemos nos filmes românticos. A vida, ela é feita de altos e baixos, de momentos de tristeza e de alegria. Não só de tristeza, mas também não só de alegria. E nós temos que estar preparados para tomar as decisões necessárias com relação a tudo que Deus tem proposto nos nossos corações. Para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas a oposição pode ser interna ou externa. A oposição ela pode vir de fora para dentro ou de dentro para fora. E como identificá-la? Como percebemos? E como saber de onde vem? Com discernimento espiritual, que é um dom do Espírito. É a capacidade que Deus nos dá para entendermos a sua vontade. Somos capacitados a compreender o que os homens estão
pensando, maquinando se há sinceridade ou se existe algo por trás das intenções daqueles que se aproximam de nós, de forma particular, e do povo de Deus em geral. Então, queridos, perceba isso. Nós precisamos discernir se as ajudas que nos são oferecidas, se as situações que circundam as nossas vidas, se as pessoas que falam e expressam coisas e situações, de fato são expressões vindas de Deus. Às vezes uma palavra pode nos tirar do foco. Às vezes uma frase pode nos desestimular. Eu me lembro que uma certa feita eu estava em um lugar e uma senhora chegou e fez um comentário, eu não diria maldoso, mas um comentário inocente. Eu sou esse pastor aqui que vocês estão vendo, né? Eu gosto de camisa de malha, eu gosto de, enfim, né, de ter uma vida de uma pessoa normal dentro de um padrão bíblico estabelecido pelo próprio Deus, e não sou chegado às dogmáticas, às normas humanas que mais nos prendem e nos aprisionam do que nos ajudam. Então quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou exatamente do jeito que vocês estão me vendo aqui. Eu não finjo ser, eu sou. E uma senhora disse o seguinte: eu estava trajado de uma forma normal, como um jovem normal, sem cara de pastor, e ela disse assim, mas esse aí que vocês estão falando que vai ser pastor, nem cara de pastor tem. Eu não sei se pastor tem cara, mas isso chegou, né, ao meu ouvido, e no momento aquilo me fez mal, pela forma como o comentário veio. Mas depois eu peguei daquele comentário, me coloquei mais uma vez na presença do Senhor, e aquele comentário foi um estímulo para que eu pudesse me dedicar ainda mais em estudar e buscar o Senhor, para que os planos dele se consolidassem em minha vida. Isso foi há 10 anos atrás. Eu tenho 3 anos de pastoreio, foi há 8, 9 anos atrás, enfim. Né? Se eu pegasse aquela palavra, eu poderia ter trazido para o meu coração e dado razão para aquela palavra, e aquela palavra poderia ter me tirado do foco. Eu nunca tive dúvida do chamado de Deus para a minha vida, e Deus me chamou com 9 meses de conversão. Mas aquela palavra poderia ter me tirado do foco. Então, queridos, mantenha o foco. Se Deus tem te chamado para uma obra, se Deus tem te convocado para uma obra, como convocou Zorobabel, Neemias, Esdras, se coloque em oração para que Deus esteja te dando discernimento e para que você esteja no centro da vontade de Deus, para que você esteja sendo consolidada na vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. A sabedoria, como diz Tiago, é uma virtude a ser conquistada. Quem não a tem, pede a Deus, que Deus dá livremente. É isso que a palavra nos diz. Senhor, eu não tenho sido sábio. Peça a Deus, a palavra diz, peça a Deus sabedoria que Ele dá livremente. Então, queridos, mantendo o foco, mantendo as nossas vidas centradas na vontade de Deus. E por último, quarto, nós já estamos terminando, fazendo a opção de manter o foco. E aqui é uma decisão. O uso dos dons de sabedoria, de discernimento espiritual por parte dos líderes, como Zorobabel e Josué, bem como os demais chefes dos israelitas, nesse contexto foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco, envolvendo-se com quem poderia contaminar
o projeto de Deus e o projeto para a vida deles. Tá? Então eles tiveram o discernimento de romper com os opositores. Às vezes nós temos dificuldade, né, de romper com os opositores, e quando eu digo romper com os opositores, não é nós criarmos inimizades, não é isso. Tá? Vamos ter ciência daquilo que eu estou dizendo. Romper com os opositores seria romper com as ideias que podem nos distanciar do propósito de Deus para as nossas vidas. Não é nos afastarmos das pessoas, não é estarmos distantes das pessoas. É simplesmente nos atermos àquilo que é a vontade de Deus. Tá? Eu percebi, e eu estou falando de algumas experiências próprias, em uma determinada situação da minha vida, sobretudo conjugal, que havia, né, algumas situações envolvendo algumas pessoas em que, para que o meu casamento e a minha privacidade, intimidade, fosse preservada, eu precisaria me afastar de certos relacionamentos. Eu não rompi com as pessoas. A amizade continua, o amor continua, o respeito continua. Porém, eu aprendi neste tempo, tanto eu quanto a Ellen, que o nosso coração não poderia ser aberto para essas pessoas. Porque quando nós abrimos os nossos corações para essas pessoas, nós trazíamos para as nossas vidas muitas dificuldades. Porque quando nós abríamos o coração para essas pessoas, aquilo era propagado, aquilo era disseminado, né? Ou seja, não tinha confiança. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Cuidado, né, justamente com isso. Às vezes nós vamos pedir uma ajuda e às vezes a pessoa que nós estamos procurando ajuda não estão preparadas, né, suficientemente para nos ajudar, e isso poderá nos atrapalhar. Então, cuidado, né, cuidado, tenha esse discernimento espiritual de poder buscar no Senhor, né, em primeiro lugar, buscar no Senhor a ideia do propósito da missão para que Deus esteja cumprindo em nós a sua vontade, depois sermos, né, ajudados por pessoas que de fato possam contribuir com as nossas vidas. E às vezes nós temos dificuldade de romper com pessoas que não trazem acréscimo nenhum para as nossas vidas. E quando eu digo romper, queridos, eu estou falando com a ideia, romper com enfim, com o relacionamento mais próximo, mais íntimo, que poderá nos prejudicar. Eu estou falando romper com as pessoas, romper com as amizades, romper com os relacionamentos. Não é isso. O rompimento aqui seria mais na esfera das ideias, de não agora estarmos, enfim, nos aliançando de sorte que essa aliança pode nos prejudicar, seja no casamento, seja na família, seja espiritualmente. Temos discernimento, buscarmos discernimento. Aqueles homens ofereceram ajuda para a reconstrução do templo. E Zorobabel teve esse discernimento. Olha só, não, a responsabilidade é nossa e nós vamos fazer. Obrigado aí pela ajuda, Deus abençoe, mas é nós aqui. Depois eles tentaram de outras formas, né, prejudicar, mas Deus deu a vitória. Para pensar e agir. Para pensar e agir. Você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado para cumprir sua missão aqui na Terra a partir de sua família? Vou repetir. Você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado para cumprir sua missão aqui na Terra a partir da sua família? Queridos, prestem atenção. Por mais que nós tenhamos problemas familiares,
Preste atenção nisso em nome de Jesus. Por mais que tenhamos problemas familiares, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. No nosso caso, a nossa maior oposição são espirituais. Entendam isso. Às vezes nós queremos transferir culpa de situações para as nossas famílias, né, para a nossa parentela, e sempre queremos, né, procurar um culpado. Hoje, para nós, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra as trevas. E nós precisamos entender que, embora às vezes existam algumas situações nas nossas casas, nas nossas famílias, e eu já passei por isso, e pela experimentação, e eu sei o que eu estou dizendo para os irmãos, nós precisamos estar entendendo que a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra a oposição que vem contra as nossas vidas e contra o povo de Deus por meio de Satanás. Entenda isso. Quando nós começamos a identificar isso e a pensar dessa forma, as coisas começam a mudar. Entendam isso. Todas as pessoas, elas são, na verdade, alvo de oposição de Satanás. E o apóstolo Paulo vai nos trazer esse conselho brilhante, esse conselho magnífico para as nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, você possui uma convicção dos propósitos de Deus para a sua vida, tem se esforçado para cumprir sua missão aqui na Terra a partir de sua família. Família é projeto de Deus. E é na nossa casa que, né, começa a estruturação para um projeto de Deus. Há umas 3 semanas, 4 semanas atrás, eu e a Ellen, nós não estávamos muito bem. Nada muito relevante, mas nós estávamos tendo muitos atritos. Atritos por coisas pequenas, por coisas banais. E nós então sentamos, conversamos e tomamos uma decisão. Para que aquele quadro pudesse ser mudado. Queridos, nós buscamos ao Senhor, oramos, as coisas foram reconciliadas de uma forma sobrenatural. E, ao que parece, havia uma situação espiritual que estava tentando nos desestabilizar. Mas a Ellen não é minha adversária, a Ellen é minha esposa. Eu não sou adversário dela, eu sempre falo isso com ela, olha, eu não sou seu inimigo, não. Nós precisamos ter esse discernimento. Segundo, nós já estamos terminando. Você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir sua missão? Precisamos estar cientes disso, queridos. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para vencer os obstáculos. Você tem pedido sabedoria a Deus para vencer os obstáculos? As oposições, elas vão vir. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos lutas, tribulações, oposições, situações difíceis, adversas. No mundo tereis aflições, diz Jesus, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós podemos vencer também. Não pela nossa força, não pelo nosso braço, mas pela capacidade, pela força que vem do Senhor. A nossa luta, na verdade, ela é liderada pelo Senhor. O povo de Israel, em algumas ocasiões, eles não precisaram nem pelejar, porque o Senhor pelejou por eles.
E nessa luta, se estamos centrados em Deus, nós não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Mas nós precisamos estar, queridos, conscientes de cumprir a missão e não perdermos o foco. Deus tem cuidado de nós. Deus está suprindo. Às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle ou que Deus se esqueceu de nós. Não, queridos. Tudo tem o tempo e está no projeto de Deus. Deus, no tempo certo, consolidará a vitória que nós precisamos. O Mar Vermelho só se abriu para o povo passar quando o povo estava perto do mar. O Mar Vermelho não se abriu enquanto o povo estava no Egito. Não teria sentido nenhum. O povo estava lá no Egito. Para que o Mar Vermelho vai se abrir? O Mar Vermelho se abriu somente quando o povo já estava perto do mar. Pense nisso. Terceiro, você tem que procurar manter o foco, não permitindo que as influências nocivas encontrem espaço na sua vida. Não deixe-se dominar pelas influências nocivas. Faça como a exemplo da minha experiência. Pegue aquela palavra que poderia me desestimular, me jogar para baixo, e use aquela palavra agora para te encorajar. Já que está falando que eu não vou ser, agora eu vou me dedicar mais ainda para que o Senhor cumpra a vontade dele na minha vida. É para frente que se anda. Quarto e último, você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir e tentar desviá-lo da sua missão? Olha, cuidado. Última experiência que eu vou contar. Própria, estou falando das minhas próprias experiências. Rapidamente, Deus me tirou lá de Ponte Nova, falando ao meu coração, e me trouxe para Porciúncula. Me trouxe para Porciúncula para que eu pudesse estar ajudando a igreja no ministério de louvor, com os jovens, sendo professor da escola bíblica dominical, já era seminarista. Então eu saí de Ponte Nova com a mochila nas costas e vim aqui para Porciúncula. Cheguei aqui, Deus começou a abençoar, Deus começou a fazer com que as coisas acontecessem. Comecei a trabalhar, comecei a, enfim. E neste período, houve uma proposta. Uns 4 anos, uns 7 anos que eu já estava aqui em Porciúncula, eu recebi uma proposta muito boa para mudar de cidade e ser gerente de uma grande loja, com um salário muito bom, uma situação que poderia trazer uma estabilidade financeira muito boa para a minha vida e para a vida da Ellen na época, mas a condição era mudar de cidade. Presta atenção! Deus me tirou de Ponte Nova e me trouxe para Porciúncula. Se Deus me tirou de Ponte Nova e me trouxe para Porciúncula, esse mesmo Deus agora deveria falar comigo quando eu deveria sair. Mas por enquanto ele não tinha falado. Essa pessoa me fez essa proposta e eu pedi um dia para responder. Eu fui orar. O meu coração não ficou em paz e eu recusei a resposta. Eu recusei a proposta. E o que veio ao meu coração é, se Deus me tirou de Ponte Nova e me trouxe para aqui, quem vai me tirar daqui é Ele. E até agora Deus não falou nada no meu coração, então eu não vou arredar o pé. Foi de Deus, queridos. Se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu teria sido prejudicado no meu ministério, na minha vida. A minha vida poderia ter tomado um outro rumo, porque eu tinha saído do centro da vontade do Senhor. Discernimento. Entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Espero ter contribuído um pouco mais para o seu crescimento, apesar das minhas limitações. Mas vamos manter o foco.
na missão que Deus tem para cada um de nós. Vamos colocar as nossas vidas em oração nesse momento. Queria te convidar a estar orando comigo. Queria abençoar a sua vida, a sua família e pedir ao Senhor direção para a sua vida. Pastor Luiz Fernando, um abraço, Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler o seu comentário. Boa palavra, eu fugia do chamado de Deus por 20 anos, até que um dia não foi possível mais fugir. Todos nós, em certo momento das nossas vidas, né, pastor Luiz Fernando, somos fujões, né? E damos as nossas escapulidas, mas graças a Deus, pela misericórdia e graça de Deus, Deus nos toma nos seus braços e nos traz de volta para a missão. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor a bênção do Senhor para as nossas vidas, para este irmão, para essa irmã que está conosco nessa live. Pai, no nome de Jesus, repreenda todo furor maligno, repreenda toda seta do diabo, repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que Satanás tem tentado contra as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, esteja guardando as nossas casas, as nossas famílias, esteja guardando, Senhor Deus, os nossos ministérios, esteja guardando, Senhor Deus, as nossas igrejas, esteja guardando, Senhor Deus amado, no nome de Jesus, a cada um de nós. Que a missão que o Senhor tem para cada um de nós, ela se concretize e que os nossos opositores sejam frustrados, assim como os opositores de Zorobabel, de Esdras, de Neemias e do povo de Judá. Que a missão, a reconstrução, como foi a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, possa se consolidar nas nossas vidas e que nós não possamos perder o foco da missão que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, repreenda os opositores, repreenda tudo que for contrário à obra do Senhor nos nossos corações. Traga, Senhor Deus, refrigério, paz, alegria para os nossos corações. Manifesta sobre nós o teu poder, tirando dos nossos corações tudo que não é proveniente do Senhor neste momento. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente e estabelece o teu reino sobre nós. Pai, que estejamos no centro da vontade do Senhor, focados no Senhor e na missão que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que eu faço em um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe, que Deus esteja abençoando o seu domingo, que você tenha um domingo na presença dEle, em paz e em comunhão com Ele, para a glória dEle. Assim estamos terminando mais essa EBD. Obrigado aí pela compreensão, passamos aí 10 minutinhos, mas hoje teve um louvor, né? E estamos juntos aí para a glória do Senhor. Um forte abraço a todos vocês, tá? Que compartilharam, que estiveram comigo aí nesta manhã. Se o Senhor nos permitir, vamos continuar nessas lições. Semana que vem, a 4ª lição dessa série Reconstrução. Amém? Deus abençoe.